Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e nós vamos iniciar aqui realmente a primeira aula online do nosso treinamento Geração Stormer. Serão 4 aulas gratuitas em que eu vou estar discorrendo com vocês várias ideias, vários pensamentos, tudo isso com o objetivo de fazer com que vocês percebam quais são as habilidades, quais são as técnicas e quais são os gatilhos mentais que vocês precisam ter para eficientemente conseguir trabalhar dentro do mercado financeiro. Seja comprando e vendendo ações como trader, ou seja, comprando ações como investidores e se tornando sócios dessas excelentes empresas. O propósito todo do Geração Stormer é tentar honestamente salvar essa geração de um erro que eu estou vendo que muitas pessoas estão cometendo. Quando o mercado entra numa boa tendência de alta, é muito frequente aparecerem instrutores que têm 1 ano ou 2 anos de experiência no mercado no máximo, que só viram o mercado em alta. E essas pessoas começam a se auto-intitular mestres e começam a funcionar como atraentes expositores de técnicas milagrosas que vão fazer com que vocês fiquem milionários em curtíssimo espaço de tempo. Bom, isso é uma das partes do jogo do mercado. E quando eu digo que o mercado é um jogo, vocês precisam entender muito bem que tipo de jogo os senhores estão entrando. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: quando ele senta numa mesa de pôquer, se em 5 minutos ele não sabe quem é o otário da mesa, o otário é ele. E se você não percebeu ainda quem é o grande otário que entra na bolsa, o grande otário que entra na bolsa é o sujeito que entra sem conhecimento exatamente de como funciona esse jogo. E é nisso que eu vou me concentrar nesse Geração Stormer, na Revolução Stormer. A ideia é eu mostrar para vocês como que durante esses 20 anos de mercado eu não quebrei. Pelo contrário, consegui prosperar, eu consegui criar meu patrimônio, eu consegui evoluir. Mais do que isso, quais foram os gatilhos mentais que eu tive que aprender, que eu tive que desenvolver para realmente conseguir resultados consistentes. Então, se você que está me ouvindo agora não está feliz com os resultados que você está observando no momento, talvez seja um momento de você parar e pensar, cara, será que eu estou realmente fazendo a coisa da maneira como deve ser feita? Porque o fato é, um dos principais conceitos de loucura, qual que é? É tentar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então vamos ser muito francos com vocês. O local web subiu 370% nos últimos 6 meses. A Magazine Luiza subiu 250% nos últimos 6 meses. Quantos por cento você fez nesse período? Qual foi o resultado que você teve? Por que você teve esse resultado ruim? Qual foi a técnica que você usou? Qual foi o período que você trabalhou? Por que você operou tanto? Por que você fez tantos trades? Sabe por que isso? Porque você, nesse momento, você está dentro de uma armadilha. Você foi armadilhado. Eles colocaram você exatamente onde eles queriam. Você comprou o discurso. Você caiu na armadilha. E nesse momento, eu vou tentar resgatar vocês para mostrar exatamente como funciona o quadro geral do mercado financeiro. E com isso, criar a próxima geração de traders e de investidores do mercado financeiro. Eu já criei a anterior, a que conseguiu sobreviver ao crash de 2008, a que conseguiu prosperar naquele cenário, e agora eu quero criar a próxima. Mas o que nós não podemos nos permitir
é que vocês sejam destruídos, como a geração de 2004, 2005, 2006 e 2007 foram destruídos no crash da Bolsa de 2008. E é isso que a gente tem que evitar, e é para isso que a gente criou todo esse conceito que eu vou estar abordando com vocês. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, quem são os participantes desse jogo. Vem comigo, vamos lá. Muito bem, então perceba o seguinte, tá? O jogo, na verdade, está focado em ações, em empresas. O jogo, na verdade, é simplesmente você ter a capacidade de se tornar sócio de excelentes empresas. Ou, eventualmente, você não se tornar sócio delas e ficar entregando o seu dinheiro para os outros jogadores. O que é uma ação? Ação nada mais é do que a menor parte do capital social de uma empresa. O que significa o quê? Significa que quando você compra uma ação, você está comprando parte do patrimônio de uma empresa. Você já parou para se perguntar quem são os caras mais ricos do mundo? Os caras mais ricos do mundo, eles são o quê? Donos de empresas extremamente bem-sucedidas. E você, no mercado financeiro, pode se tornar sócio destes mesmos sujeitos. O que você me diz de ser sócio do Setúbal? Do Harry Schmitzl? Que é o Harry Schmitzl? É o CEO da VEG. O que você me diz de se tornar sócio de um Jorge Paulo Lemann? De um Zuckerberg? Tudo isso é possível dentro do mercado. Você se tornar sócio de gente absolutamente brilhante, gênios de gestão, donos de empresas que são verdadeiras máquinas de produzir dinheiro. Só que não é isso que você está fazendo nesse momento, né? Nesse momento você não está se tornando sócio dessas empresas, está? O que você está fazendo nesse momento? Provavelmente você está sendo induzido a comprar e vender índice futuro. Sabe o que é índice futuro? Sabe o que é índice futuro? O índice futuro é esperança. É uma expectativa de alta ou uma expectativa de baixa. Agora deixa eu te perguntar, o que acaba acontecendo quando você coloca o seu dinheiro em esperança, em expectativa? Quando você bota o seu dinheiro em esperança, em expectativa, literalmente você está colocando o seu dinheiro em algo que não tem valor intrínseco. É pó. E quem opera pó ou é traficante, ou vai acabar indo para o pó. O índice futuro ele é feito para funcionar como um hedge, como uma proteção de uma carteira de prazo mais longo de um investidor. As pessoas estão usando ele como especulação. E sabe por que isso? Porque elas são induzidas. Elas são induzidas pelo jogo. Percebam, nem todas as ações são iguais. Claro que não, porque nem todas as empresas são iguais. Existem empresas excelentes no mercado financeiro, existem empresas médias no mercado financeiro e existem empresas muito mal administradas no mercado financeiro, empresas que nem sequer dão lucro, empresas que estão dando prejuízo trimestre após trimestre. Lógico que você não deve pensar em colocar o seu dinheiro em uma empresa que está dando somente prejuízo, em uma empresa que não tem absolutamente nenhuma capacidade de produzir lucro. Mas, você é induzido a comprar esse tipo de empresa. Por quem? Pelos players do mercado. E agora eu preciso apresentar para vocês quem são os jogadores
deste jogo que você está entrando? Bom, todo mundo fala nessas três pessoas aqui. O investidor, que basicamente é o sujeito que escolhe ótimas empresas com bons fundamentos para se tornar sócio, compra essas empresas e tem como objetivo principal crescer o seu patrimônio. O cara não está preocupado com capital, ele não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com eu quero aumentar minha participação social dentro de uma excelente empresa. O segundo jogador é o trader. O trader, ele define o melhor momento para comprar e o melhor momento para vender. O trader busca operar as ações como se fossem fichas negociáveis em que ele quer comprar barato e vender caro, em que ele quer vender caro e comprar barato. O foco do trader não é aumentar o seu patrimônio, o foco do trader é aumentar o seu capital. Existe uma diferença muito grande entre patrimônio e capital, certo? Uma diferença brutal. O terceiro jogador deste jogo que nós estamos olhando é a sardinha. A sardinha, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe se ela é investidora, ela não sabe se ela é trader, ela não sabe de absolutamente nada. Ela não sabe onde entrar, onde sair, qual empresa ficar, qual que é a empresa que ela nunca deveria entrar. Ela não sabe o que é futuro, ela não sabe o que é alavancagem, ela não sabe de nada, ela não tem regras. A sardinha está no mercado para servir de alimento. Para quem? Para os tubarões. Para os caras que sabem o que estão fazendo. Para os profissionais. E as sardinhas, elas são convidadas a virem para o mercado, sabe por quem? Pela imprensa. Quando você olha numa capa de revista, a bolsa é o melhor investimento do ano. Fique milionário na bolsa. Toda vez que você vê a imprensa fazendo isso, toda vez que você vê, agora mais recentemente, as redes sociais fazendo isso, funciona mais ou menos como as sereias que estavam tentando seduzir e fazer com que Heitor se jogasse do navio. Você não quer se jogar do navio. Esses três jogadores, as pessoas falam bastante. Mas tem outros personagens neste jogo do mercado financeiro que eu preciso apresentar para vocês. E esses são os jogadores escondidos. Sabe aquele jogador que fica por trás, articulando as coisas, para conduzir as coisas, para que elas andem na direção do que elas querem? O primeiro jogador que eu quero apresentar para vocês se chama GPIs. Sabe quem são os GPIs? São os tubarões. São os profissionais. São os assets. São as gestoras. São as instituições financeiras. GPIs. Grandes players institucionais. Estes sujeitos sabem até o último centavo quais são as empresas boas, quais são as empresas ruins, quais são as empresas rentáveis, quais são os resultados, quais são os balanços, como é que está evoluindo a economia, como é que as coisas realmente se deslocam. Mais do que isso, eles são extremamente ardilosos, porque eles nunca vão poder mostrar de fato o que eles querem fazer. Então, se eles querem comprar uma ação, eles não vão te dizer que eles querem comprar essa ação. Se eles querem vender essa ação, eles não vão te dizer que eles querem vender essa ação, porque eles estão negociando milhões e milhões de reais. São estes sujeitos, com o seu mega capital, que realmente deslocam o mercado para cima ou para baixo. São eles que empurram um papel 200% para cima ou 50%, 60%, 80% para baixo. Então, se você não entender que você está jogando contra este sujeito,
você vai servir de filé mignon no jantar para ele. Os GPIs, os grandes players institucionais, eles nunca atuam de forma intempestiva. Eles nunca atuam de maneira eufórica. Eles não entram na ganância, eles não têm esse medo, eles não têm essas emoções que destroem o trader de curtíssimo prazo. Eles fazem o quê? Planejam tudo com absurda antecedência. Todo o jogo está planejado por eles. Eles definem o preço em que eles querem comprar um determinado lote de ações daquela empresa. Quando o papel bate naquele preço, eles começam a comprar e acumular violentamente vários e vários milhões de reais. E aí, quando eles acumularam tudo que eles queriam, o que eles fazem? Eles começam a largar pérolas para a imprensa, avisando que aquela empresa é boa, que aquela empresa é legal. A imprensa começa a noticiar, começa a convidar as sardinhas vêm e começam a empurrar o mercado para cima. E aí chega um momento em que eles querem vender aqueles milhões e milhões de reais de ações que eles têm posicionado. O que eles fazem? Eles lançam uma excelente notícia no mercado. Lucro recorde da Vale. Essa notícia serve de convite para a sardinhada abrir o jornal e falar: eu tenho que comprar a Vale hoje. E aí quando a sardinha vai comprar a Vale, simplesmente ela está comprando de quem? Do GPI. E esse GPI vai estar vendendo para aquelas milhares e milhares de pessoas que vão estar ávidas por comprar a Vale porque elas acabaram de ler no jornal que o lucro foi recorde. E daí naquele dia a Vale cai 4, 5, 6%, sendo descarregada pesadamente na venda pelos GPIs. Então a gente vai precisar, ao longo da geração Stormer, conhecer muito bem quem são os GPIs, onde eles se posicionam e, mais do que tudo, o que motiva eles. Porque se você entender o que atrai um GPI, quais são as características em uma empresa que fazem com que um grande player institucional fique extremamente interessado em comprar aquelas ações, bingo, você entendeu o jogo. Porque se você seguir o que eles fazem, você vai conseguir capturar belíssimos movimentos, belíssimos ganhos em cima da movimentação que vai estar sendo construída pelos GPIs. Agora, dentro desse jogo ainda, nós temos outros players. Quais? A corretora. Nós temos a corretora, que vai automaticamente, ela na verdade ela é a banca, ela vai estar intermediando as negociações, e na maior parte das vezes a banca nunca perde, né? Na maior parte das vezes a banca vai estar trabalhando e oferecendo o serviço que ela faz, e a gente tem que ter muito atento que existem boas corretoras e más corretoras, assim como tem boas empresas e péssimas empresas. Então sim, nós temos que escolher uma corretora confiável, estável, que funcione, que tenha um back-office, que tenha informações ágeis e úteis. E de preferência uma corretora que não haja contra o cliente. Lógico que as corretoras vão tentar estimular o máximo possível o quê? Assim como os GPIs. Vão tentar estimular que você opere o máximo possível. Vão tentar estimular que você faça centenas de trades, dezenas de trades por dia, milhares de trades por mês. Sabe por que isso? Primeiro, porque eles querem ganhar na corretagem. Segundo, porque eles querem ganhar, no caso da B3, quer ganhar emolumentos. Terceiro, porque eles sabem que quanto mais enlouquecido você estiver, comprando e vendendo, menos atento ao movimento que eles estão fazendo, você estará.
Porque se tu tá aqui apertando o botão compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, o que você não está fazendo? Pensando. Usando o cérebro para estrategicamente posicionar as suas ofertas de compra e as suas ofertas de venda nos melhores preços. Então, cara, para de operar enlouquecidamente. Para de fazer 500 trades por dia. Sai disso. Tu não precisa disso para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro no mercado. Tu precisa de poucos trades bem feitos, nos locais certos. Você não vai fazer 30% no mês. Você não vai fazer 1000% no mês. Não é esse o seu objetivo. Não deve ser esse o seu objetivo. Nós vamos voltar nisso quando a gente estiver falando de mentalidade. Porque isso é um ponto muito importante. Qual é o gatilho mental que vocês têm que estar trabalhando dentro do mercado? Porque aí as corretoras, os GPIs, eles vão usar quem? Eles vão usar a imprensa. Eles vão usar as redes sociais. Eles vão usar as notícias, as informações, para induzir vocês a um estado de frenesi, a um vício brutal. Você não quer entrar nisso. Você não deve entrar nisso. E ainda tem outros players aí. Quais são os outros players? Os instrutores. Sim, os instrutores, eles, dentro dessa máquina que é o mercado financeiro, eles têm o seu papel. Alguns instrutores são excelentes e outros são péssimos. Alguns instrutores têm muita experiência e outros estão há pouquíssimo tempo. Alguns entregam boas informações, outros entregam ótimas informações e outros não entregam absolutamente nada de bom. E aqui eu vou ser bem objetivo, tá? Quando o mercado estabelece uma forte tendência de alta, começam a aparecer um monte de falsos profetas. Esses falsos profetas levam multidões inteiras de traders para o meio do deserto e morrem lá. Com a venda de ilusão. Do tipo assim, vem aprender a fazer R$150 por dia. Todos os dias. Esse tipo de instrutor, simplesmente, ele está a serviço dele próprio, do bolso dele, e ele está a serviço dos GPIs, das corretoras, e de toda a máquina de triturar carne humana que é o mercado financeiro. Pô, Stober, mas você está me deixando bastante, digamos assim, negativo em relação ao mercado. Não entenda mal, não. Dá para fazer muito dinheiro no mercado. Mas não é da maneira como tem sido divulgado. E é por isso que eu estou fazendo aqui o Geração História, para tentar mostrar como é a maneira certa, qual é a maneira mais adequada de se buscar bons resultados dentro do mercado. E não existe garantia de resultado financeiro. Quem te garantiu o resultado financeiro já está te mentindo. Não tem como tu garantir um resultado financeiro na renda variável. Mas o que pode ser feito e o que deve ser feito é, cara, deixa eu te mostrar boas práticas que vão evitar que você se exponha a um risco demasiado e que ao mesmo tempo possa te permitir fazer um retorno financeiro acima do que seria o observado na renda fixa ou em outros tipos de investimento. Essa é a ideia de todo o nosso processo aqui que a gente vai estar conversando, que a gente vai estar trabalhando. Tá? Entendam? O investidor ele vai utilizar muito o quê? Análise de fundamentos. Porque para o investidor o mais importante, a única pergunta que o investidor tenta responder é: o que é uma empresa boa?
O que vale a pena eu ser sócio? O que não vale a pena eu ser sócio? Já o trader vai utilizar análise técnica, que é olhar o gráfico, e se ele for um pouquinho mais esperto, e tem muito trader por aí que não é, mas se ele for um pouquinho mais esperto, ele vai usar análise técnica associada à análise de fundamentos, as duas. Por quê? Porque a análise de fundamentos vai te dizer basicamente o que é uma empresa boa, mas ela não te diz uma coisa. Ela não te diz quando comprar empresa boa. E é isso que a análise técnica sabe fazer bem. A análise técnica sabe com precisão te dizer quando é bom comprar. Ela não sabe dizer muito bem quando é bom vender. A análise técnica não é boa nisso. Olhar o gráfico não é bom para sinais de venda. Mas para sinais de compra, a gente consegue localizar bem timing de entrada, sim. Então, se você utilizar a análise técnica para te dizer quando comprar e a análise de fundamentos para te dizer o que comprar, agora você tem um poderoso sistema operacional. Isso eu vou ter que apresentar para vocês com um pouco mais de calma. E é natural que lá no site, no YouTube, a gente apresente muitas dessas coisas para vocês. O que vocês não podem fazer? Sardinhar, usando uma mistura das coisas. Tá? Então vai usar um pouquinho de intuição, um pouquinho de achismo, um pouquinho de dicas, um pouquinho de notícias. Quando o trade não dá certo, o cara vira um buy and holder. Cara, no momento que tu faz isso, tu não vai ter nenhum futuro dentro do mercado. Absolutamente nenhum. O Nicholas Darvas tinha uma frase que dizia o seguinte: não existem boas ou más empresas, existem ações que sobem e ações que caem. É isso que ele dizia. Eu meio que discordo um pouco disso, e eu me permito discordar mesmo desse gigante. O Nicholas Darvas é um gigante dentro do mercado, mas eu me permito discordar dele. Eu entendo que existam boas empresas e existam más empresas, mas eu também entendo que boas empresas podem fazer movimentos de queda e más empresas podem fazer movimentos de alta. Exemplo, o GXP3 chegou a subir de R$2 para R$8, numa forte tendência de alta. E depois que ela afundou e foi pro pó. Mas ela teve um longo período de alta. Então vamos tentar entender primeiro o que é uma empresa boa e atraente. Até porque, vamos e venhamos, por mais dinheiro que você tenha, você não vai ter dinheiro para operar todas as ações do mercado, concorda comigo? Tu não vai ter dinheiro para operar todas as ações do mercado. Tu vai ter que escolher as oportunidades melhores que você vai ter para operar. Bom, então você vai utilizar justamente as empresas boas, nos melhores momentos gráficos dela, para tomar as entradas nesses papéis. Esse é o primeiro conceito que eu preciso passar para vocês. A ideia é: você acha que é muito perigoso ser sócio do Banco Itaú? Você acha que tem um perigo brutal em ser sócio do Bradesco, Santander, da WEG, da Itaúsa, da Vale do Rio Doce? Você acha que existe uma brutal chance da Vale do Rio Doce quebrar semana que vem? Do Itaú? Acha? As pessoas têm medo do mercado financeiro porque elas não conhecem o que de fato são as ações. Cara, a ação é uma participação da empresa. E se a empresa é rentável, se a empresa dá lucro, se a empresa está explodindo em resultados, e ela é uma empresa enorme, a chance de você perder todo o seu dinheiro quando você comprar ações daquela empresa diminui dramaticamente. O risco existe quando tu coloca dinheiro em uma empresa péssima, uma empresa que não dá resultados, uma empresa que é pré-falimentar.
E quando a gente fala de comportamento de mercado, entenda, cara, os preços só podem estar fazendo 3 movimentos, são apenas 3 tendências possíveis, não existe outro tipo de movimento. Alexandre, eu não entendo nada de gráfico. Cara, tu não precisa ser nenhum mestre Jedi em gráfico para olhar um gráfico que está fazendo topos e fundos ascendentes, que está se valorizando e entender que isso é uma tendência de alta. Você não precisa ser nenhum mestre Jedi para olhar um preço caindo, fazendo topos e fundos em queda e entender que isso é uma tendência de baixa. Assim como, cara, tu não tem que ser nenhum gênio para olhar topos e fundos no mesmo nível e entender que isso é um mercado andando de lado, com um equilíbrio de forças. Então, dentro de uma tendência de alta, nós vamos ter um desequilíbrio na força. O desequilíbrio é a força compradora está mais forte que a força de venda. Numa tendência de baixa, o desequilíbrio é o inverso. A força de venda está empurrando o mercado para baixo e a força de compra não tem potência suficiente para empurrar o mercado. Numa tendência de lado, nós estamos equilibrados. É isso. É isso. É isso. Então aqui a gente vê nitidamente, Magazine Luiza nesse caso, se tu olha esse gráfico semanal, cara, é muito difícil tu olhar para esse gráfico semanal, eu te perguntar e falar o seguinte, cara, ela está se valorizando ou ela está se desvalorizando? Cara, é difícil tu dizer assim, ela está se desvalorizando. Não, ela está nitidamente se valorizando. A gente consegue ver os candlezinhos brancos, as barrinhas brancas são movimentos de alta, as barras vermelhas são movimentos de baixa. Contem quantas barras brancas nós temos e quantas barras vermelhas nós temos. Então, qual é a força que domina esse gráfico? A força que domina esse gráfico é a de compra ou é a de venda? É nitidamente a força de compra. Quando a gente olha esse outro gráfico aqui, no caso da Ciel, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo basicamente que a força dominante na Ciel é a de venda. Tem muito mais barras vermelhas, elas são muito mais amplas, muito mais poderosas, muito mais fortes do que as barras brancas. Então, enquanto essa força de venda estiver dominando o mercado, não tem como reverter, não tem como subir. Qual que é o erro que as pessoas fazem? O erro que as pessoas fazem, que estão entrando no mercado, é elas querem comprar justamente este papel aqui, porque elas pensam, cara, tá em 3,70, ela tá barata. E quando ela voltar aqui para 22, para 23, eu vou ficar milionário. O que elas não entendem é que esse papel não está barato. Esse papel está sendo desvalorizado pelo mercado cada vez mais, porque o mercado está vendo cada vez menos valor neste papel. E nessa situação não existe mais o conceito de barato ou caro. Existe o conceito de quem é que está batendo aqui. É a compra ou é a venda, e neste caso é nitidamente a venda. E aqui a gente tem um equilíbrio. Vejam que perto de 14,70 compradores seguram, perto de 18,90 os vendedores seguram. E a gente fica trabalhando dentro dessa amplitude. Como a gente se aproximou agora há pouco de 14,70, agora o movimento mais provável esperado seria nós retornarmos até perto de 18,90. Quando a gente chegar ali, os vendedores começam a bater na venda de novo. E esse jogo ele fica sendo feito pela maior parte dos traders a maior parte do tempo. Entenda. O que você precisa fazer? Você precisa escolher o período em que você vai operar. E uma vez que você tem escolhido isso, você deverá imediatamente se focar na tendência do papel que você está operando naquele período. Não importa a tendência nos períodos menores ou nos maiores, importa a tendência no período que você está operando. Entenda isso
para que você capture a ideia do jogo. Nunca estar comprado numa tendência de baixa. Esse é o ponto. Nunca entrar vendido numa tendência de alta. Esse é o outro ponto. Comprar os recuos de uma tendência de alta. Vender os repiques de uma tendência de baixa. Mas mais do que tudo isso, porque o que eu falei até agora é um conceito muito básico dentro da análise técnica, mas como esse treinamento tem como objetivo trazer as pessoas que têm zero de conhecimento para o nível intermediário a moderado de conhecimento, eu preciso falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso um pouco mais depois. O ponto principal é quais são as empresas que os gestores, que os fundos e que as grandes instituições estão comprando. E por que eles estão comprando? O que leva eles a quererem comprar uma empresa? No momento em que você entender isso perfeitamente, você vai não apenas saber qual é a empresa que tem que estar olhando, qual é a empresa que tem que estar com atenção e preparado para comprar, mas também estar preparado para, assim que aparecer o sinal no gráfico para executar a compra, você embarcar. E daí capturar um movimento de 30%, 40%, 50% de alta, botar o seu dinheiro, fazer o cash-in, como eles dizem, botar o dinheiro no bolso, transformar o seu lucro em ações e com isso ir construindo todo o seu patrimônio. A ideia é, entra, toma posição no sinal de entrada, leva a operação até o seu alvo, bate no alvo, não sai de toda a posição, sai somente o suficiente para voltar ao financeiro e fica com aquele patrimônio na sua carteira por um prazo mais longo. Então, assim como existe uma briga entre análise técnica e análise fundamentalista, os fundamentalistas dizem que os técnicos não ganham dinheiro, os técnicos dizem que os fundamentalistas são muito lentos e não sabem o que estão fazendo. Existe uma outra briga, a briga do buy and holder contra o trader. Deixa eu acabar com essa briga. Deixa eu terminar com essa briga. Deixa eu fazer uma coisa muito mais inteligente. Deixa eu utilizar os sinais de entrada do trader para tomar as posições, alocar taticamente meu dinheiro. Quando atinge meu alvo, eu retiro o meu dinheiro do risco e fico com ações para sempre de graça. E com isso eu vou fazendo com que o meu patrimônio cresça com a menor exposição ao risco possível. Sem se influenciar por notícias, sem estar influenciado por mídia, sem estar influenciado por influenciadores, youtubers, instagrams. Eu não preciso deles e você não vai precisar deles. Você precisa ter a sua capacidade de entender o mercado própria. Essa é a minha função, ensinar vocês a pescar. Eu não quero dar peixe pronto para ninguém. Então, galera, o negócio é o seguinte, nessa nossa primeira conversa, a gente viu basicamente o que é o jogo do mercado, como existem diferentes players com diferentes interesses dentro do mercado. Qual é a posição estratégica e tática que vocês podem estar adotando, seja como investidor ou seja como trader. Nós também falamos rapidamente sobre quais são os principais conceitos de tendência e abordamos algumas ideias que são fundamentais para serem aprofundadas mais adiante. Percebam, o que a gente vai fazer agora? Na segunda aula, que vai ser no dia 2 de dezembro, nós vamos conversar com vários outros alunos meus, pessoas que já aprenderam algumas táticas, algumas ideias e algumas técnicas comigo. Nós vamos trocar experiência com eles, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas delas, especificamente, para mostrar para vocês como realmente é possível as pessoas adquirirem conhecimento e com isso melhorarem seus resultados. Não se esqueçam de fazer o upload do hashtag Geração Stoiber em todas as redes sociais de vocês,
para que a gente consiga dessa maneira realmente divulgar esse movimento para a maior quantidade possível de pessoas e que realmente elas não sejam daí prejudicadas pelo fato de não terem sido avisadas de todos os riscos que existem dentro do mercado. Então o conceito aqui é esse, pessoal. E aí tem um outro ponto específico que nós vamos conversar na aula 3, que vai ser qual é a motivação de um trader? Qual deve ser a real motivação e qual deve ser o real gatilho mental de um trader para se tornar literalmente um cara vencedor, um sujeito vencedor, um sujeito que consiga atingir todos os seus objetivos dentro do mercado financeiro. Tudo isso vão ser nas próximas conversas que nós iremos fazer. Não se esqueçam de deixar um comentário também, porque todos os comentários que vocês colocam, especialmente com dúvidas, a gente pode complementar para a aula 2, para a aula 3 e mesmo para a aula 4, para poder entregar o melhor conteúdo para vocês possível. Ok, pessoal? Um abraço. Nos vemos na aula 2.